O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos são Tiago, José, Simão e Judas. E seus irmãos não moram conosco. Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Neste momento, com atenção, vamos ouvir a homilia. Caríssimos irmãos, no sacerdócio ministerial, irmãs e irmãos, no sacerdócio batismal. Certamente quem veio a essa festa, de modo particular nessa sua abertura, demonstra uma grande sede de Deus, uma grande fome de Deus. E a sua palavra, que certamente está nos alimentando. Daqui a pouco vamos receber esse alimento precioso enquanto pão. É o mesmo Cristo que nos alimenta. Cristo palavra, Cristo pão. Ele que ao mesmo tempo, como já dizia Santo Agostinho, é altar, é sacrifício e é o sacerdote. Ele então, como sacerdote, ofereceu-se eternamente ao Pai pela humanidade. É aquele que se torna o altar, o lugar, o espaço da salvação. Ele que de dois povos fez um só povo, o povo judeu, o povo chamado da aliança, e todos os povos, a eles agregados, a fim de que o louvor a Deus possa ser feito por todas as raças, línguas e nações. Nós também queremos, Senhor, nos unirmos a esse grande povo peregrino, que procura se descobrir como chamado, vocacionado, a viver na intimidade com o Senhor, convosco, e mergulhar no mistério da pertença à vossa igreja. A palavra de Deus nos colocou diante do mistério da encarnação,
do escândalo da encarnação. Como é que Jesus apresenta tanta sabedoria na sua comunidade de Nazaré? Como é que Jesus apresenta tanta força em realizar milagres, em convencer as pessoas a participarem de uma vida nova no Espírito Santo? Mas, aparentemente, não é o filho de José o carpinteiro, filho de Maria, seus irmãos não os conhecemos, dizem então seus contemporâneos. Seus irmãos aqui, como nós sabemos, são aquelas pessoas que conviviam na maior proximidade, num só edifício. Não eram irmãos, como a gente diz, de casa, porque Jesus é o Filho unigênito do Pai. É Filho de Deus, por isso é divino. É Filho de Maria, por isso é humano. Ele, através da sua humanidade, apresentou-nos também a sua divindade. E por meio da sua divindade, apresentou a nossa humanidade ao próprio Deus. Porque para nos fazer, Deus certamente olhou para seu Filho e na sua beleza fez a humanidade. Nos congregou ao redor da palavra, nos congregou ao redor da Eucaristia, nos congrega para acolhermos uns aos outros. Isso é de tanta certeza, veracidade, importância, que a Igreja no Brasil, pelo 3º ano, nos convida para vivermos um ano vocacional. Desde 1983, tendo como tema, Vem e Segue-me. É um chamado misterioso. No fundo do coração, Deus vai nos chamando, Deus vai nos motivando para participarmos do anúncio do Evangelho. Essa é a missão da igreja, fazer Jesus conhecido, amado, seguido, mais do que imitado, seguido, testemunhado. O mundo, amados e amadas, precisa do nosso testemunho. Esse morro precisará sempre do nosso testemunho. A Grande Recife precisará sempre do nosso testemunho. Toda essa arquidiocese precisará sempre do nosso testemunho. E Deus quer contar com quem? Com cada um de nós. Por isso, diga a pessoa que está do seu lado direito, Deus quer contar com você. Como está do seu lado esquerdo, Deus quer contar com você. Paulo VI dizia, o maior bem que eu posso fazer a alguém, dizia no Evangelho Anunciante, fruto do grande sínodo sobre a evangelização, que o maior bem que eu posso fazer a alguém é anunciar o Evangelho. Mas o Evangelho tem suas consequências. E quem conhece o Evangelho se torna realmente nova criatura e conquista as pessoas também para fazer essa mesma experiência. Queremos nessa festa aprender a responder a Deus, assim como Maria o fez, na escuta da sua palavra, na obediência aos seus sonhos, mandamentos, às suas orientações, como fez diante do arcanjo Gabriel. Ele se perguntou como aquilo ocorreria ser a mãe do Filho de Deus. É porque não que ela duvidasse, mas ela queria fazer da melhor maneira possível. Maria é chamada Mãe de Deus, porque aquele que ela deu à luz é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio do céu, habitou no seu ventre, no seu seio. E aí poderíamos dizer com a tradição da igreja, aquele que nasceu em ti é pouco, aquele que nasceu de ti, aí sim, está bem localizado, bem dito, porque aquele que ela deu também sua contribuição, seu sangue, a sua carne. Não foi José que contribuiu para isso, porque Jesus só tem um pai, só tem uma mãe, e o pai dele é do céu, é Deus Pai Todo-Poderoso. E José, Dona Maceiro, como nós sabemos, é o pai adotivo, aquele que Jesus recebeu para entrar numa família humana, lá de Nazaré, descendente de Davi, para de fato pertencer a toda uma tradição e fazer parte da história da humanidade. Muito obrigado, Maria de Nazaré, pelo sim que a senhora deu a Deus, por meio do anjo Gabriel, porque assim a senhora permitiu
que o Verbo de Deus se fizesse carne e habitasse no meio de nós. Maria é obediente, ela que é toda de Deus, ela que é toda nossa, é toda da humanidade. Ela que, conhecendo a humanidade, mesmo que imaculada conceição, mas ela conhece a fragilidade humana e quis ajudar a Deus no seu erguimento, na elevação dessa humanidade. É interessante que o primeiro ano vocacional tem justamente como lema, ele que aconteceu em 1983, vem e segue-me. Jesus quer contar com cada um de nós, para ser um evangelizador, para ser um multiplicador dessa palavra, desse projeto, de vivermos enquanto família de Deus, de respondermos ao seu chamado, ao seu convite amoroso, repito, de vivermos a intimidade consigo e a sonharmos e trabalharmos por um mundo de justiça, um mundo de paz. Sabemos que no mundo acontecem nesse momento muitas guerras, e isso é uma vergonha para a humanidade, porque como o Papa São João Paulo II já dizia, a guerra é um caminho sem retorno. E o Papa Francisco nos atualiza dizendo, a guerra é um sinal de fraqueza, de derrota do nosso modo de ser e de agir. O segundo ano vocacional foi em 2003, cujo tema foi Batismo, fonte de todas as vocações. De fato, seria interessante a gente celebrar o dia do batismo. Celebramos tantas datas, mas esquecendo de celebrar o dia do nosso batismo. Por quê? Aí é o nosso novo nascimento. Somos novas criaturas em Cristo, no Espírito Santo. Nos tornamos então membro do corpo de Cristo. Temos essa clareza de que somos de Deus, filhos e filhas dele. Somos então mergulhados na igreja, que é a nossa mãe, da qual no mundo, como membros, deveremos ser sempre responsáveis. O batismo é a fonte da vida nova. Daí é importante que possamos dar o testemunho de fidelidade, de autenticidade. O mundo espera, irmãs e irmãos, amados e amadas, que sejamos autênticos cidadãos da sociedade, cidadão da terra, cidadão do céu. O mundo precisa de catequistas, de evangelizadores, do batismo, da crisma, do matrimônio, de todos os sacramentos que nos fazem cada vez mais fortificados na herança do céu. O mundo precisa do testemunho dos profissionais da saúde, quanto bem fizeram ao longo do tempo da pandemia, da Covid-19, e, portanto, a nossa eterna gratidão. O mundo precisa do testemunho dos políticos, para que, de fato, assumam a grande responsabilidade que o povo lhe deu de cuidar, de zelar, portanto, ser também pastores do povo. A celebração do ano vocacional é um modo de despertar em nós o chamado, aquele toque requintado de Deus, que nos diz, vem e segue-me. Esse vem e segue-me atualizado deste terceiro ano vocacional, com o grande tema, vocação, graça e missão, e o lema, corações ardentes, pés a caminho. Dê um passo com o seu pé direito, você estando em pé ou sentado. Levante seu pé direito para frente e sinta a força do impulso que Deus está lhe dando nesse momento. Agora também balança o seu pé esquerdo para sentir que Maria Santíssima também está te dizendo, vale a pena seguir os caminhos de Deus, vale a pena viver a sua palavra, vale a pena se deixar conduzir por Ele, vale a pena, a exemplo dos caminhantes lá da estrada de Emaús, termos um coração ardente, nos deixarmos tocar pela sua bondade, pela sua misericórdia, para renovar a face da terra. Imaginemos a mãe, o pai do Papa Francisco, eles saberiam que seriam geradores desse homem que fala para a humanidade inteira? Não podia imaginar. Imagine cada um de nós, com a nossa história, com nossas quedas,
com nossos acertos e erros, como somos gratos a Deus, porque vivos, Ele nos confia tantas missões, nesses morros, nessa cidade, no ambiente de trabalho, na nossa convivência com a vizinhança, seja numa comunidade rural, urbana, seja no condomínio, seja no prédio, no edifício, Deus te chama, vem e segue-me. E quer aquecer o teu coração, quer te dar força e coragem para enfrentar toda a adversidade e para viver numa igreja em saída. Quer dizer, uma igreja preocupada não em ser autorreferencial, mas a sua grande referência é o próprio Filho de Deus. Já dizia o Concílio Vaticano II, por meio do documento sobre a igreja, Lumen Gentium, quer dizer, em Cristo, a igreja é luz do mundo. Ela não é a luz, ela é a lua, que recebe a claridão, que recebe o aquecimento do sol, e ela então aquece e torna claro o nosso dia. Somos chamados de fato a carregar essa esperança do amor e a certeza da graça divina que nos foi confiada. Como é bom fazer os encontros catequese, de crisma, e ver as crianças entrando nesse mistério de Cristo. Como é bom assumirmos tarefas na comunidade, que valoriza os dons de cada pessoa, de cada um. Como é interessante perceber a riqueza que cada um de nós carrega no seu coração. Por isso mesmo a igreja sinodal se faz necessário ser compreendida e atualizada. Muitas vezes, pelos meios das redes sociais, vemos comentários absurdos contra a igreja sinodal. Quem está fazendo isso está negando a origem, a essência da igreja, está se distanciando da igreja, porque a igreja e sínodo, dizia São João Crisóstomo, é a mesma coisa, é sinônimo. A igreja sinodal, porque aberta ao diálogo, a valorizar os dons, os carismas. É importante porque reconhece assim o lugar do irmão batizado, da irmã batizada. A hierarquia tem um papel, é verdade, de animação, de formação, mas é todo o povo de Deus que constrói o corpo de Cristo. Já o nosso ex-arcebispo Helder Câmara, que está em caminho de ser declarado beato, santo, e um dia vamos dizer, nós tocamos num santo, nós sonhamos como ele. Ele dizia sempre, é graça divina começar, mas é graça maior ainda, é continuar nessa batalha. Porém, a graça das graças é nunca desistir. Na nossa caminhada, quantos obstáculos, quantas dificuldades, mas aí quanto mais a gente caminha, Deus se aproxima também da gente e procura viver a